Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo, o Astolfo preparou 15 curiosidades interessantes. Eu já tive vários vídeos falando várias curiosidades para vocês, que o intuito é, além do entretenimento, é também passar cultura e conhecimento para as pessoas. Mas antes de falar essas curiosidades que o nosso amigo Astolfo organizou para a gente, eu vou falar uma curiosidade extra para vocês. E é bem interessante. É com relação a pessoas de mau caráter, caráter duvidoso ou pessoas imaturas que podem fazer coisas ruins contra a gente. Presta atenção nessa curiosidade. Quando uma pessoa desse tipo que eu descrevi aqui, quando é mau caráter, ou quando tem o caráter duvidoso, ou quando é uma pessoa imatura, isso significa que algumas são ruins mesmo, e outras não são ruins, são inocentes. Às vezes têm até bondade no coração, só que não reconhecem que erraram, acham que o que fizeram estavam com a razão. Então, pegando esse princípio aqui, vocês vão entender essa curiosidade. Você já percebeu que quando uma pessoa erra com a gente, essa pessoa, muitas das vezes, além de não reconhecer, mas quando reconhece, a pessoa ela se comporta de uma forma interessante. Ela fica com vergonha, porque a conduta não condiz com o que a pessoa prega. Geralmente são pessoas que se colocam como pessoas dignas. Aí, quando essas pessoas percebem que vacilaram, que erraram, que traíram, que enganaram, que mentiram, que deram falsas esperanças, um monte de coisa desse tipo. Aí, quando a pessoa percebe, como ela age? Ela geralmente fica com vergonha, aí some, não quer mais ver a outra pessoa, a vítima. Ela fica com vergonha de olhar nos olhos, porque ela sabe que ela errou. Mas geralmente são pessoas orgulhosas e que não dão o braço a torcer, não pedem desculpas e nem pedem perdão. É uma curiosidade muito interessante, mas isso serve para a gente entender o comportamento das pessoas. Você sabia que é pelo comportamento que a pessoa mostra para a gente qual é o caráter dela? Ou, se tratando da ingenuidade da pessoa, imaturidade da pessoa. Às vezes a pessoa tem bom caráter, mas é imatura e toma decisões erradas, escolhas erradas. Essa é a curiosidade para vocês. Muitas das vezes a gente é cruel, a gente acha que a pessoa é mau caráter. E, na verdade, pode ser a imaturidade da pessoa. E por falar em imaturidade, uma das curiosidades que temos para vocês hoje aqui é em se tratando de mais uma diferença entre homens e mulheres. Eu vou falar já para vocês aqui, mas vocês vão escutar essa pesquisa que foi feita, uma pesquisa científica, não sou eu que estou inventando, não, tá, gente? É com relação à idade entre homens e mulheres. Segundo essa pesquisa, as mulheres envelhecem antes dos homens. Olha só que interessante. Só que tem algumas diferenças. Vocês vão entender quando vocês ouvirem. Mas é basicamente o seguinte: as mulheres começam a envelhecer aos 19 anos e os homens começam a envelhecer aos 40 anos. Aí vocês vão ficar chocados, não é? Como estão? Mas tem um detalhe: as mulheres envelhecem aos poucos e percebem geralmente bem tarde, porque as mulheres geralmente vivem mais do que os homens. Mas os homens, quando começam a envelhecer
ali na faixa dos 40 anos, eles envelhecem mais rápido do que as mulheres. Estão entendendo, não é? Então, as mulheres envelhecem, começam a envelhecer 21 anos antes dos homens. É por isso que é muito comum você ver relacionamentos entre homens 21, 22, 23, 24 anos mais velhos do que a mulher. É por conta disso. É claro que tem aquela coisa biológica e também tem aquelas pessoas que fazem atividades físicas, algumas fazem plástica quando tem dinheiro, né? Então essa situação do envelhecimento pode ficar um pouco confuso, obscuro, mas geralmente, se não tiver interferência assim, cirúrgica, é basicamente isso. E vocês vão ver. Eu vou tentar ver pelo tempo aqui do nosso vídeo se vai dar para eu mostrar para vocês um react. É de um vídeo que eu vi de um cara muito inteligente explicando a diferença de ditadura militar para regime militar. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Aqui no Brasil nós tivemos uma ditadura com Getúlio Vargas e o segundo caso que nós tivemos aqui foi o regime militar. Não pode ser chamado de ditadura porque existiam várias pessoas comandando. Então, quando tem várias pessoas comandando, não se pode chamar de ditadura. Ditadura tem que ter um ditador. No governo de Getúlio Vargas, ele que ditava as regras, ele que mandava sozinho. Então, ali teve uma ditadura. E eu não estou dizendo que eu concordo com ditadura ou com regime militar, tá bom, gente? Eu discordo disso tudo aí. É como eu vejo também na internet pessoas falando que nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário. E também não é verdade. Apesar de discordar de algumas decisões do judiciário, não é uma ditadura, porque ali são várias pessoas decidindo, julgando. Então ali é um regime judiciário. É diferente. Estão entendendo? Eu discordo tanto de regime ou de ditadura. Eu não gosto de imposições dessa forma, como se achassem que fossem mais inteligentes do que as demais pessoas e não são, porque se fossem inteligentes, agiriam de forma diferente. Comandariam sem forçar ninguém. A inteligência está nisso e não em forçar alguém. Você forçando porque tem poder não é sinônimo de inteligência isso. Estão entendendo, né? É bem diferente. Vamos escutar aí essas curiosidades interessantes e, se possível for, depois eu vou mostrar para vocês o vídeo. Assiste aí. Fala pessoal, vamos agora falar algumas curiosidades interessantes para vocês. 1. A Terra não é uma esfera perfeita. Nosso planeta geralmente é representado como uma esfera perfeita, mas essa não é sua forma precisa. A Terra é achatada nos polos, então sua forma é mais precisamente chamada de esferoide achatado. Como em outros planetas, o efeito da gravidade e da força centrífuga produzida pela rotação em seu eixo gera achatamento polar e alargamento equatorial. Assim, o diâmetro da Terra no Equador é cerca de 43 km maior que o diâmetro de um polo ou outro. 2. Um rato pode viver mais sem água do que um camelo. 3. Água cobre mais de 70% da Terra. Cerca de 97% de toda a água do planeta existe como água salgada nos oceanos. Na Terra, a água existe nos estados sólido, líquido e gasoso. Além disso, cobre quase 3/4 da superfície da Terra na forma de geleiras, pântanos, lagos, rios, mares e oceanos. Cerca de 97% de toda a água do planeta existe como água salgada nos oceanos. 4. Somos povoados por bactérias. Existem mais bactérias no seu organismo do que pessoas em toda a face da Terra. Há aproximadamente 100 trilhões delas vivendo no nosso corpo. 5. O espaço começa a cerca de 100 km acima da Terra. A fronteira entre a atmosfera e o espaço é conhecida como a linha Kármán, que fica 100 km acima do nível do mar. Cerca de 75% da massa atmosférica encontra-se nos primeiros 11 km de altitude acima da superfície do mar. 6. A Terra tem um núcleo de ferro. A Terra é o planeta mais denso e o quinto maior do Sistema Solar. Acredita-se que o núcleo da Terra seja uma bola sólida com um raio de cerca de 1.200 km. É composto principalmente de ferro, que representa cerca de 85% de seu peso, e níquel, que representa cerca de 10% do núcleo. 7.
As pegadas dos astronautas ainda estão na Lua. Décadas depois do programa Apollo, ainda é possível seguir os passos dos astronautas que pisarão na Lua. Isso porque na Lua não há atmosfera. Portanto, não existe a possibilidade de ocorrer erosão pelo vento ou pela chuva. As bandeiras dos Estados Unidos também estão lá. Fotos tiradas em 2009 pelo Orbitador de Reconhecimento Lunar, LRO, uma sonda enviada pela NASA para monitorar a Lua, provam que as 6 bandeiras deixadas por astronautas norte-americanos entre 1969 e 1975 continuam lá, mas devido à ação dos raios ultravioletas, estão completamente desbotadas. 8. A Terra é o único planeta conhecido por ter vida. A Terra é o único corpo astronômico do universo no qual podemos verificar a existência de vida. Existem atualmente cerca de 1,2 milhões de espécies animais catalogadas, embora acredita-se que esta seja apenas uma pequena percentagem do total. Em 2011, os cientistas estimaram que o mundo natural continha cerca de 8,7 milhões de espécies como um todo. A Terra foi formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos e as propriedades físicas da Terra, sua história geológica e sua órbita permitiram que a vida existisse por milhões de anos. 9. A gravidade não é igual em todos os lugares da Terra. Como nosso planeta não é realmente uma esfera perfeita e, além disso, a massa não está distribuída de forma perfeitamente homogênea, há variações na força do campo gravitacional. Assim, por exemplo, à medida que nos movemos do Equador em direção aos polos, a intensidade do campo gravitacional aumenta gradativamente, embora a diferença seja imperceptível para os humanos. 10. Somos o vazio. Temos cerca de 7 octilhões de átomos no nosso corpo. Cada átomo, a unidade básica da matéria, contém um núcleo maciço e denso rodeado por elétrons. Acontece que o núcleo é bem pequeno em relação ao tamanho do átomo. Por exemplo, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de tênis, os elétrons estariam a 500 metros de distância dele. Assim, a maior parte de um átomo é espaço vazio. 11. A Terra é um planeta de extremos. Nosso planeta é cheio de contrastes gritantes. A variedade de suas áreas geográficas e de seus climas faz com que quase todas as regiões tenham suas peculiaridades. O local com a temperatura mais alta já registrada é o Death Valley, nos Estados Unidos da América, onde em 10 de julho de 1913 o termômetro registrou 56,7 graus Celsius. No outro extremo está a Antártida. Na estação Vostok em 31 de julho de 1983, os instrumentos de medição caíram para menos 89,2 graus Celsius. 12. A maior estrutura viva da Terra. A Grande Barreira de Corais, localizada na costa da Austrália, é a maior estrutura isolada formada por organismos vivos do planeta, a ponto de ser a única que pode ser vista do espaço. Estende-se por mais de 2.000 quilômetros e abriga milhares de espécies marinhas. Em 1981, foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. 13. A Terra é o único planeta do Sistema Solar com placas tectônicas ativas. O movimento dessas placas significa que a superfície do nosso planeta está em constante mudança. As placas também são responsáveis pela formação de montanhas, atividade sísmica e vulcões. O ciclo destas placas desempenha um papel essencial na regulação da temperatura da Terra, contribuindo para a reciclagem de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, através da renovação permanente dos fundos oceânicos. 14. A Terra tem um escudo protetor. Um escudo protetor. O campo magnético da Terra atua como um escudo contra o bombardeio contínuo de partículas de alta energia do Sol. Este campo se estende desde o núcleo interno da Terra até onde se encontra o vento solar. Entre outras coisas, o campo magnético também ajuda alguns animais a se orientarem, também nos ajuda na localização, se usarmos uma bússola. Homens e mulheres. É verdade que as mulheres envelhecem antes dos homens? Sim, há estudos que indicam que o envelhecimento biológico começa mais cedo nas mulheres do que nos homens. Um estudo específico sugere que as mulheres começam a mostrar sinais de envelhecimento por volta dos 19 anos, enquanto nos homens esse processo se inicia por volta dos 40 anos. No entanto, é importante notar que o processo de envelhecimento é mais gradual nas mulheres e mais acelerado nos homens após o início. Elaboração. 1. Diferenças no início do envelhecimento. Estudos indicam que as mulheres começam a apresentar sinais de envelhecimento, como a perda de células e órgãos, por volta dos 19 anos,
enquanto nos homens esse processo se inicia por volta dos 40 anos. 2. Processo gradual versus acelerado. Embora as mulheres comecem a envelhecer mais cedo, o processo é mais gradual. Nos homens, a aceleração do processo é maior após os 40 anos. 3. Estudos e pesquisas. Um estudo específico do Centro de Envelhecimento Saudável da Universidade de Copenhague sugere que as mulheres apresentam os primeiros sinais de envelhecimento a partir dos 19 anos. Outra pesquisa, analisando 33 milhões de laudos de biópsia, concluiu que o envelhecimento se inicia aos 19 anos em mulheres e aos 40 em homens. 4. Hormônios. A diferença no nível de hormônios, como estrogênio e testosterona, pode estar associada a essas diferenças no envelhecimento. E 5. Percepção do envelhecimento. Estudos também sugerem que as mulheres reconhecem a velhice mais tarde do que os homens, o que pode estar relacionado ao fato de as mulheres geralmente viverem mais tempo e enfrentarem mais estigmas à medida que envelhecem. É importante ressaltar que o envelhecimento é um processo complexo e multifacetado, com diferentes fatores, como estilo de vida, genética e saúde, influenciando o ritmo e a intensidade do processo. Bem legal as curiosidades, não é, pessoal? Esse vídeo de curiosidades interessantes, eu fazia muito isso. Tem bastante aí nas playlists aqui do nosso canal. Se vocês quiserem ver, é só dar uma procurada nessas listas que nós temos aí. Tem muita curiosidade, tem muito assunto interessante para vocês. Agora eu vou tentar colocar para vocês aqui esse react, que, diga-se de passagem, achei o homem do vídeo muito sábio, muito inteligente. E ele falou coisas que eu acredito perfeitamente, porque eu sou um apaixonado por história. Eu acompanho história. É a minha disciplina preferida. Infelizmente, eu não pude me formar em história. Acabei estudando letras, português e literatura. Mas a minha paixão sempre foi história. E as coisas que ele diz, eu defendo e concordo absolutamente com ele. Assiste aí a esse vídeo esclarecedor. Será que agora, com 35 anos de atraso, os brasileiros entenderam o que aconteceu com o seu próprio país? Entenderam por que o Médici dissolveu o STF? Entenderam por que o DOPS metia porrada em alguns jornalistas? Entenderam por que a FAB combateu os guerrilheiros no Araguaia? Entenderam por que foi necessário o AI-5? Entenderam por que o general Olímpio Mourão Filho chutou o João Goulart? Entenderam por que Médici alertou o Figueiredo sobre os esquerdistas no poder? Entenderam? Entenderam por que o Figueiredo disse que iríamos nos arrepender do fim do governo militar? E que iríamos sentir saudades dele? Entenderam por que a Polícia Federal prendia os professorzinhos comunistas que na faculdade idolatravam Che Guevara? Entenderam agora por que a imprensa e a esquerda mentiram por anos a fio, martelando em nossas cabeças que o regime militar foi uma ditadura? A única ditadura no Brasil foi a do Getúlio Vargas, mas eles corrompem até a história para servir a seus propósitos. Entenderam também por que todos os países em que a esquerda toma o poder viram um lugar de fome, desgraça, miséria e genocídio? Entenderam por que pessoas normais e instruídas têm tanto nojo de esquerdista? Entenderam por que não se negocia com a esquerda? A esquerda se combate com toda a força. Entenderam agora por que em 100 anos de governos via esquerda, mais de 150 milhões de pessoas foram assassinadas por esses fanáticos? Entenderam por que as pessoas fogem de países de esquerda, arriscando suas vidas e deixando tudo para trás? Entenderam por que a Alemanha Oriental teve que construir um muro para seus habitantes não fugirem de lá, assim como ocorre agora na Coreia do Norte? Entenderam por que os cubanos enfrentam os tubarões para fugir daquele inferno? Entenderam por que pilotos soviéticos roubavam seus caças MiG para cair fora daquele inferno? Entenderam por que toda a África, sujeita ao regime de esquerda, vive numa horrível e permanentemente desgraça? Entenderam por que na China a revolução cultural de Mao Tse-tung matou toda a população instruída? Entenderam por que o comunismo é o maior mal da história da humanidade? Entenderam por que o isentão, o diplomático, o low profile, o moderado, acabam sem perceber dando força para o inimigo? Entenderam por que não podemos medir esforços para extirpar essa desgraça? Ou então essa desgraça acaba com a família, o país, a soberania, a cultura, o patriotismo, a liberdade e a dignidade humana? Entenderam de uma vez por todas que o esquerdista do século XXI é mascarado de democracia? Quanto mais comunista, mais eles usam a palavra democracia. Basta ver como se intitula a República Popular Democrática da Coreia do Norte. Eles são mascarados. É preciso acordar o povo brasileiro. Ou vamos ser dominados pelo comunismo de vez. Acordem, pelo amor de Deus. Acordem.
Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.